A ONG ela é estabelecida para encontrar soluções para um problema social. O nosso público está dentro da escola. E ninguém melhor para dizer o que está precisando do que a própria escola. Conversando com esse universo, a gente potencializa outras formas de aprendizado, né? A criança que tem acesso a um espetáculo cultural, a gente não sabe o que aquilo está despertando na imaginação, na memória. A música dá o ritmo na minha cabeça, em português, aí eu fico rápido para escrever as coisas assim de texto. A de matemática é a mesma coisa com o circo. Então a gente tenta deixar bem claro e trazer para a proximidade do real a utilização do conteúdo que ela vê na escola e que às vezes ela nunca dá muita praticidade. E aqui a gente pode unir o conteúdo escolar com o artístico e dar praticidade a isso. Colocar o conteúdo da escola, que muitas vezes eles não parecem interagir com a realidade, com a aplicação do cotidiano, no cotidiano. Ele consegue enxergar um pouco mais a realidade à sua volta e não só enxergar, como intervir. Eu aprendi a entrevistar as pessoas, eu aprendi a escrever melhor, fazer redação, montar um jornal. A gente vê que as crianças que frequentam a ONG, eles têm um diferencial, tanto no aprendizado, quanto assim, eles são mais extrovertidos, eles são mais livres, eles têm mais possibilidade de expor as opiniões deles, são mais autônomos, eles sabem trabalhar mais em equipe. O que a gente contribui, né, com esse processo formativo? Com o trabalho junto, a socialização, a administração de conflitos, porque eles acontecem, o exercício da responsabilidade sobre a atitude, né, de uma criança e como ela interfere no grupo. Antes de entrar na ONG, eu era muito tímida. Eu não conseguia falar com as outras pessoas. E depois da ONG, eu conseguia falar, apresentar trabalho, comunicar melhor com as pessoas. É uma mudança, eles amadurecem muito. E a criatividade deles é muito maior. Eles têm mostrado um grande retorno, melhorando a aprendizagem na escola. Eu estava com notas ruins, aí eu comecei a melhorar. É poder transformar a vida, não só da comunidade, mas dos educandos, das pessoas, né? Aqueles que passaram por aqui. E aí eles poder construir a sua própria história. Eu sou um resultado do trabalho que o EDMI fez aqui nessa comunidade. Então a gente participa preparando os adolescentes sobre o que são os direitos, o que são os deveres, o que eles podem fazer para melhorar a sociedade, a comunidade onde eles vivem, né? O maior desafio na relação entre ONG e escola é construir uma relação de confiança. É difícil porque no início a gente mudar um modelo, né, mudar uma perspectiva de atuação exige um pouco de coragem e também de audácia, né? Então eu vejo que talvez o primeiro ponto é esse mapeamento. Onde eu posso me aproximar? O que eu posso levar para esse espaço que vai agregar o que é feito lá? Parte muito também da escola entender o trabalho da ONG, o que a ONG está trabalhando, qual o objetivo da ONG, qual a missão, enfim, qual o foco mesmo da entidade. A gente busca saber como ele está lá, a gente começa a fazer um trabalho de orientação aqui. E aí a gente passa as informações daqui também para a escola. E aí a escola vai perceber que aquele aluno não é só aquele aluno que tem dificuldade que está lá dentro da sala de aula. Aquele é expressivo, aquele é comunicativo, aquele fala, aquele apresenta, aquele é habilidoso. E se as crianças são atendidas nos dois espaços, por que não aproximar esses mundos, né? O objetivo é isso, atender integralmente. Tanto no espaço da escola, com a sua missão, com o seu objetivo, mas também o nosso, que é de educar através da arte. Nós, enquanto ONG, nós podemos, então, criar estratégias junto com a escola para que isso se efetive e alcance a criança e o adolescente. Então, o maior desafio é conseguir criar esse ambiente de diálogo. E aí quando a gente começa a conversar com as famílias e a gente começa a visitar a escola e saber como é que ele está na escola, por que ele está tão nervoso, por que ele está distraído, por que ele está tão triste, distante, por que ele falta, né? E por trás dessas histórias nós encontramos muita riqueza de informações.
trabalho que é feito com os adolescentes também é feito com a família. Os pais acabam se interessando mais pela gente, que não se interessavam muito. Fica muito legal. Enquanto ONG, nós também aprendemos demais, porque nós corremos para nos capacitar para entender a linguagem da escola. Porque eu entendi, junto com a nossa equipe, que se você não entende a linguagem do outro, não tem comunicação. Acho que a dica de ouro é fazer junto. A criança que a gente fala hoje é a criança interconectada, né? Então, se a criança é interconectada, a gente tem que acompanhar isso. Então, a dica, invista, quebre barreiras, seduza, convide, não fique com os primeiros 10 nãos que a gente escuta quando bate na porta. É um desafio mesmo, você querer agregar, você querer trazer pessoas. Abracem a causa, gente. Acreditem, porque só a escola tem que estar aberta, o aluno tem que ser formado integralmente. Só a parte acadêmica a gente não consegue essa formação. Conheça mais sobre o que é educação integral. Entenda o processo de educação integral, porque aí a gente começa a ter uma visão mais macro, uma visão mais ampliada, né, do nosso papel. E eu acho que o futuro para a educação integral está lá na escola, né? Eles têm um espaço, eles têm os adolescentes, o público está lá. Então, se a ONG puder entrar para essa parceria com a educação integral, levando cultura, levando toda a experiência que a ONG tem de tratar com a família, de tratar com as vulnerabilidades, eu acho que é muito rico para todos. Porque a criança, ela tem suas multifacetas e quanto mais a gente conhece dela, mais facilita o projeto, mais facilita o trabalho e melhor ela também se enriquece, se desenvolve e consegue aí atingir, né, a sua plenitude no sentido de desempenho mental, moral, físico, educacional, né, a cidadania de modo amplo.